Você lembra do Doodle Bob? Aquele desenho torto que Bob Esponja criou e quase destruiu a vida dele? Todo mundo acha que esse cara é o vilão mais maluco do desenho, mas calma, eu quero ir mais a fundo nessa história. Será que o Doodle Bob é realmente mal do jeito que a gente pensa? Será que ele ainda tá preso naquele papel? E será que ele teria alguma chance de virar algum personagem bom na Fenda do Biquíni? Fica aqui comigo que esse vídeo vai mudar como você vê um dos personagens mais subestimados de Bob Esponja. Tudo começa no episódio Lápis Mágico. Tem um artista na superfície do oceano desenhando com um lápis enorme, quando de repente o lápis escorrega e cai no mar. O cara entra em pânico, como se tivesse jogado o portfólio inteiro no ralo. E embaixo da água, o Bob Esponja e o Patrick estão fazendo o que fazem de melhor, perdendo tempo. O lápis cai do nada no meio da brincadeira deles, e primeiro eles surtam, achando que é algum tipo de monstro. Mas logo depois eles descobrem que é um lápis mágico. Tudo que você desenha com ele ganha vida. E o Bob Esponja, achando que é o maior gênio do mundo, resolve desenhar ele mesmo. E é aí que nasce o Doodle Bob. Esta vai ser demais, Patrick. Eu vou me desenhar e quando o Lula Molusco atender a porta, não vai ser eu. Só que o Doodle Bob não obedece ninguém. Ele bate no Lula Molusco, rouba o lápis e sai por aí aprontando. E o Bob Esponja consegue apagar ele, achando que resolveu o problema. Mas não. Um braço que sobrou se arrasta pela madrugada, redesenha o corpo inteiro e a confusão volta do zero. E aí começa a briga. O lápis quebra no meio, o Bob Esponja fica com a ponta e o Doodle Bob fica com a borracha. E no momento decisivo, o Doodle Bob encurrala o Bob Esponja, só que ele pisa numa folha de papel e fica preso. E o Bob Esponja aproveita e encerra a questão trancando ele num livro. No final, o Bob Esponja e o Patrick, assustados com o poder daquele lápis, jogam ele de volta para a superfície. E antes da gente continuar, tem uma teoria paralela que eu achei muito interessante para ignorar. No episódio da Minhoca Gigante na segunda temporada, a casa do Bob Esponja é completamente destruída, inclusive a parede onde o Doodle Bob estava guardado. Aí a pergunta surge. E se o Doodle Bob foi parar na barriga da minhoca? E se era ele controlando o bicho por dentro, causando todo aquele caos na Fenda do Biquíni? É uma especulação, mas faz sentido demais pra gente ignorar esse fato. O Doodle Bob volta no episódio à dimensão dos desenhos. Bob Esponja e o Patrick estão levando um balão laranja pra casa da Sandy. E a Sandy tá no laboratório dela com um portal interdimensional. A Sandy sai por um segundo e os dois apertam um botão vermelho gigante e caem numa dimensão completamente branca, tipo uma folha em branco gigante. Que demais! Uau! A gente veio parar em uma nova dimensão. Branca. E eles começam a desenhar à vontade. O Patrick, com aquela saudade inexplicável do Bob Esponja, mesmo estando do lado dele, resolve desenhar o Doodle Bob. E aí ele tá de volta. Ele morde a barriga do Patrick, se multiplica e vira um monstro de tinta. O Bob Esponja tenta usar uma mangueira de desenho para apagar ele. Obrigado, amigo! De nada. Só que o Doodle Bob cai na poça d'água e cresce e vira um gigante. E a situação escala. O Doodle Bob derrota versões desenhadas dos amigos do Bob Esponja, sequestra o Patrick e leva ele pro castelo dele. Não se preocupe, Patrick. Eu vou te salvar. Até que o Bob Esponja vai resgatar ele, e eles conseguem escapar numa bexiga desenhada. E a solução final é entregar a bexiga pro Doodle Bob, que vai embora com ela e some no branco infinito. E pra voltar pra casa, o Bob Esponja desenha uma versão do Doodle Bob da Sandy, que abre um portal, simples assim. Obrigado, Sandy. Em todos esses episódios, uma coisa é clara. O Doodle Bob é instável, mas por quê? Olha a diferença nas instruções. Quando Bob Esponja desenhou uma água viva, ele disse, é uma água viva. E quando o Patrick desenhou o Lula Molusco, ele disse que é o Lula Molusco bobão. Mas quando Bob Esponja desenhou ele mesmo, ele disse somente que ele ia se desenhar, assim quando o Lula Molusco abrisse a porta, não seria ele. Então você percebeu isso? O lápis ficou confuso. Ele não sabia exatamente o que o Doodle Bob deveria ser.
Então, sem as instruções claras, o Lápis teve que adivinhar. E ele adivinhou errado. O Doodle Bob saiu incompleto, sem identidade definida. E talvez seja exatamente isso que faz ele ser tão caótico. Ele não sabe quem que ele é. E para responder isso, a gente pode comparar ele com outros vilões da Fenda do Biquíni. A gente tem o Plankton. Tudo que ele quer fazer é o balde de lixo dar certo. Ele tenta roubar a fórmula porque ele quer competir no mercado. Mas mano, isso nem é maldade. Ele simplesmente tá tentando ser um empreendedor que tá desesperado. Tem o Robalo, que ele é mais chato do que maldoso. E o crime dele simplesmente foi esconder pepino embaixo da língua só pra reclamar, então ele só é um chato. O Holandês Voador, ele gosta de assustar. Ele é aquele cara que gosta de dar um susto em criança no Halloween. É irritante, mas não é exatamente maligno. Tem o Bolha Suja, que é o vilão clássico de desenho, mas convenhamos que uma agulha destruiria ele. Inclusive, o mesmo objeto que cria o Doodle Bob é a mesma fraqueza da Bolha Suja. E aí tem o Estrangulador, que claramente ele é mal intencionado, mas ele nunca consegue fazer nada, porque o Bob Esponja, sem querer, sempre acaba com os planos dele. O Homem-Raio até tinha voltado a ser bom, mas ele só voltou a ser mal porque o Bob Esponja e o Patrick estragaram tudo, e tem até um vídeo aqui no canal que explica isso. Mas o Doodle Bob é diferente de todos eles. Ele voltou e continuou mal, só que ao mesmo tempo a gente consegue entender ele. E no fundo, o Doodle Bob ele só quer ter uma vida, simples assim. Tem um jogo oficial do Bob Esponja que se você perde, os desenhos tomam conta da Fenda do Biquíni. E o Doodle Bob assume o papel do Bob Esponja, junto com a versão rabiscada do Lula Molusco, que também assume o papel dele. E eles não destroem a cidade, eles ocupam os empregos e tentam viver como qualquer habitante da Fenda do Biquíni. E isso mostra que ele não é um vilão normal, ele tá simplesmente mostrando que ele quer pertencer a algum lugar. E tem um outro jogo que o Doodle Bob constrói a própria versão da Fenda do Biquíni na Lua. E no clímax do jogo, quando ele é derrotado, o Lula Molusco quer apagar ele de uma vez. Só que o Bob Esponja percebe que o Doodle Bob não era sobre caos. Ele era um cara solitário tentando construir um mundo próprio, com amigos próprios. E o jogo deixa você desenhar um sorriso no rosto do Doodle Bob. E pela primeira vez, ele aparece feliz. E não na dimensão dos desenhos, mas na Fenda do Biquíni de verdade, com outros personagens. Então, no fim das contas, o Doodle Bob ele é simplesmente mal porque ele foi criado errado, sem uma identidade e sem um propósito definido. Ele age como age porque é a única forma que ele encontrou de existir num mundo que não foi feito para ele. E quando alguém finalmente para, olha para ele e diz, você pode ser diferente, ele muda. E isso não é só teoria de Bob Esponja, isso diz muito sobre como a gente trata quem não se encaixa. E qual a sua opinião? Você já tinha pensado isso sobre o Doodle Bob? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder o próximo vídeo.